Muita coisa está sendo dita no momento em relação à última postagem de Donald Trump, publicada na sexta-feira passada, há 2 dias atrás. E cobrimos parte disso ontem, sábado, e tem a ver com Donald Trump postando uma foto de inteligência artificial dele como Papa. Como vocês sabem, o conclave está prestes a acontecer. A eleição de um novo Papa e Trump, como sabemos, em muitos artigos nos últimos anos, foi retratado como Nabucodonosor, Dario, Constantino, Justiniano, como um salvador e assim por diante. Constantine, Justinian, as a savior, and so on and so forth. Mas a última, como muitos ficaram furiosos ou até mesmo disseram que era uma piada. Eu não acho que tenha sido uma piada, acho que isso é mais profético do que uma piada. Eu também acredito que eles estão usando isso como uma brincadeira para falar a verdade. Isso é muito parecido com a programação preditiva. Era uma brincadeira? Eu não acredito nisso. Isto não é uma brincadeira. Lemos no Independent que Trump publica uma imagem de si mesmo como Papa na rede social Truth. As críticas surgiram dias depois de ele ter brincado. Eu gostaria de ser o Papa. Essa seria a minha primeira escolha. E no lado direito, no The Hill, isso foi em 29 de abril de 2025. Graham pergunta ao conclave, o conclave católico responsável por eleger o novo Papa, ou melhor, selecionar o novo Papa. Católicos devem manter a mente aberta em relação ao Papa Trump. Agora observem novamente, este foi Graham quem disse isso brincando. Mais uma vez, a palavra piada. Ele pediu aos católicos do conclave que mantivessem a mente aberta em relação ao Papa Trump. E o próximo artigo da CNBC de 3 de maio de 2025 diz: Trump postou uma foto gerada por inteligência artificial dele vestido como Papa. A Casa Branca publicou uma foto gerada por inteligência artificial do presidente Trump se passando pelo Papa Católico Romano na noite de sexta-feira, dias depois de ele brincar que gostaria de ser o Papa. A imagem que apareceu pela primeira vez na conta social Truth de Trump foi publicada dias antes dos cardeais católicos iniciarem um conclave para eleger o próximo Papa. Isto foi uma piada? E esta não foi a primeira vez, como já afirmei, que Trump foi retratado como um rei. Do lado esquerdo, como vocês podem ver na revista Time, este foi, na verdade, um tweet de Donald Trump, onde ele diz que a precificação de preços de congestionamento está morta. Manhattan e toda Nova York estão salvas. Vida longa ao rei. E quem é esse rei? O presidente Donald J. Trump. E à direita, esta é a publicação em questão, que Trump e a Casa Branca publicaram na sexta-feira, retratando Trump como o próximo Papa. Nas últimas 2 semanas, tenho falado sobre o papel de Donald Trump, especialmente à luz das profecias bíblicas. Aquilo foi uma piada, ou foi uma mensagem profética, ou uma mensagem subliminar? Agora, vamos colocar isso aqui. Sabemos que Trump não será literalmente, fisicamente, o próximo Papa, mas como a história nos lembra, depois do próximo Papa, talvez até mesmo a seleção do próximo Papa seja feita pelo próprio Donald Trump, porque a história precisa se repetir. Eu gostaria de ser Papa. Essa seria a minha escolha número 1.
Dias depois de expressar o desejo de se tornar Papa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou em 2 de maio uma imagem gerada por inteligência artificial de si mesmo, vestido com trajes papais. A imagem, agora viral, que também foi compartilhada pela Casa Branca no X, foi postada por Trump em sua página social, enquanto alguns usuários de mídia social acharam a postagem engraçada, outros a criticaram como insensível, acusando Trump de zombar da morte do Papa Francisco. Após a morte do Papa Francisco no mês passado, a seleção de um novo Papa está em andamento. No entanto, se Donald Trump tivesse tido a oportunidade e a escolha, o processo de seleção teria sido muito mais fácil e menos tedioso. Como presidente dos Estados Unidos, ele adoraria ser o próximo Papa. Uma semana depois de comparecer ao funeral do Papa Francisco no Vaticano, Donald Trump disse que se tornar o próximo líder da Igreja Católica seria sua escolha número 1 como Papa. Eu gostaria de ser Papa, disse Trump, ao responder à pergunta de um repórter ao deixar a Casa Branca para um comício com seus primeiros 100 dias no cargo. Você gostaria de ser como Papa? Você tem alguém como Papa? Sim, eu gostaria de ser Papa. Essa seria a minha escolha número 1. Não, eu não sei, não tenho preferência. Devo dizer que temos um cardeal que por acaso é de um lugar chamado Nova York, que é muito bom, então vamos ver o que acontece. Esta imagem de IA dele em traje de Papa atraiu reações negativas de vários usuários das mídias sociais, que a consideraram insensível após a morte do Papa Francisco. Nada é por acaso que vemos essas coisas acontecendo diante de nós. Por quê? Lembrem-se da chamada profecia de 2027, que a Igreja Católica Romana disse que teria antes da segunda vinda. Neste momento, temos o Papa Francisco no hospital. As coisas não parecem boas. Ele pode não sair. Mesmo que o faça, ele pode acabar ficando no Vaticano em um estado de incapacidade semelhante ao que Bento XVI fez. E teríamos um novo Papa assumindo o controle. Agora, muitas pessoas confusas rotularam Francisco como o último Papa, mas esse não é o caso. Se realmente olharmos para as paredes internas da Basílica, vocês poderão ver que ao lado de Francisco há um lugar restante. E isso é muito significativo, está bem claro que o próximo é o último. Agora, a confusão vem da maneira como toda essa coisa foi decifrada, por assim dizer, porque no Lignum Vic há um trecho que geralmente é colocado na parte de Pedro, o Romano, mas eles dizem que não. É uma frase completamente diferente em si mesma e que mostra que haverá um Papa adicional entre o Oliveira e Pedro, o Romano, Bento e Pedro. Então, o que isso indica é que este último lugar, não importa o que aconteça, vai para Pedro, o Romano, que pastoreará suas ovelhas durante muitas tribulações. E não haverá mais nada depois disso, porque não há mais espaço para isso. Isso nunca foi planejado, tudo estava destinado a terminar com a chegada deste último, que está prestes a entrar em cena, porque Francisco não tem muito tempo de vida. Mesmo que ele saia do hospital, ele não estará em boas condições. Ele é velho. Um novo está chegando. E quando você olha para Malaquias, que profetizou que levaria 422 anos para chegar a 1585, o Papa do meio diz que levaria outros 422 e que isso seria feito. E isso chega a 2027. Então, aí está tudo claramente definido e você pode ver na parede que ainda há espaço para mais um. Então, Francisco definitivamente não será o último. Pedro, o Romano, está prestes a entrar em cena. Baseados na chamada profecia, eles têm esta última vaga para o último Papa. Vocês podem ver claramente na tela. Francisco agora, sabemos que ele está morto e eles estão prestes a eleger outro Papa. Será esse o caso? Sabemos que estamos vivendo nos últimos dias e, como lemos antes, esta manchete diz: Trump events
tentarão escolher o próximo Papa, e isso vai coincidir, isso irá de acordo com as profecias de Apocalipse capítulo 13, verso 2, que nos diz que o dragão deu à besta, ao papado, seu poder e recebeu grande autoridade. O imperador era Justiniano em 538. Ele deu ao papado poder para governar, e o próximo imperador que surgiu foi Constantino, que mais tarde legislou a primeira lei dominical. E mais uma vez, já abordamos isso antes, aqui estão as histórias de Constantino e Justiniano, e sabemos, com base nessa história, que da mesma forma que Roma pagã, foi o dragão que deu à besta o poder, o trono e grande autoridade. Então, Roma pagã também foi o poder que legislou a primeira lei dominical nos Estados Unidos da América. Também são retratados na profecia de Apocalipse, capítulo 13, verso 11, e Apocalipse 12, verso 17, como o dragão em nossos dias, que levará o mundo inteiro a adorar a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, isso não foi uma piada. Trump está cumprindo as profecias bíblicas, porque nos foi dito que os princípios católicos romanos serão colocados sob a proteção do Estado. O protesto da verdade bíblica não será mais tolerado por aqueles que não fizeram da lei de Deus sua regra de vida. Trump está, de fato, tornando o catolicismo grande novamente. Trump está tornando a América grande novamente. No sentido em que Apocalipse 13, 17 nos diz que tornará a imagem da besta grande novamente, unificando a igreja e o Estado. Estes são o cumprimento das profecias bíblicas. Então, em outras palavras, quando vemos essas coisas acontecendo, como já abordamos, Trump está enfrentando uma reação negativa nas redes sociais por causa desta postagem, mas tudo foi bem calculado para enganar as massas e também para nos lembrar do papel que esses homens estão desempenhando na profissão. Eu espero e oro, irmãos e irmãs, para que vocês estejam prontos, porque isso não é uma brincadeira, isso faz parte do movimento da lei dominical, e em breve, muito em breve, seremos testados. Isso é muito sério. E em breve, muito em breve, passaremos por isso. Que se diga de nós, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. of Jesus.